Você já ouviu falar na teoria do sorriso? Você sabia que ela pode explicar a queda do dólar nos últimos dias? Neste vídeo eu vou explorar a teoria do Dollar Smile, que foi desenvolvida pelo economista Stephen Yen, que foi economista no FMI e hoje tem uma gestora de investimentos em Londres. Segundo a teoria do Dollar Smile, o dólar tem dois momentos de força em que as pessoas buscam refúgio na moeda e tem um momento de fraqueza em que as pessoas saem do dólar e vão para outras moedas. Então, por isso que se faz referência ao smile, aquele sorriso da carinha, do emoji, em que as pontas do sorriso são os momentos de força do dólar e a parte baixa os momentos de fraqueza. Mas antes de explicar cada ponto do sorriso, eu pergunto a você que está assistindo ao meu vídeo se você já está inscrito no canal. Caso não tenha ainda feito a sua inscrição, por favor, não deixe de clicar no botão seguir, aperta o sininho para receber as notificações dos vídeos. Semanalmente nós postamos de 5 a 6 vídeos sobre direito, economia, investimentos. Eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo e, além disso, falo também de outros temas que me interessam: saúde, longevidade, exercícios físicos, cultura, literatura, entre outros assuntos do meu interesse. Mas voltando aqui ao nosso conteúdo, a teoria do Dollar Smile tem esses dois pontos de força e o ponto baixo do sorriso, que é o ponto de fraqueza. Vamos começar então pelos pontos de força do dólar. Quando as pessoas, os investidores no mundo todo buscam o dólar. Primeiro ponto do sorriso, nos momentos de insegurança, de temor, momentos como pandemia, crise imobiliária, outras crises globais, são sempre momentos tensos em que o investidor procura refúgios, chamados safe havens, os pontos de segurança, e o capital migra para o dólar se fortalece nesses momentos de incerteza. O outro ponto do sorriso é o ponto em que os Estados Unidos estão indo muito bem, estão performando muito bem, economia pujante, lucro das empresas em alta, de todas as empresas, e isso tende a migrar o fluxo para os Estados Unidos, enquanto outras economias europeias, economias asiáticas, principalmente a China, estão desacelerando ou estão numa situação ruim, complicada, o que leva os investidores também a migrarem os seus fluxos para o dólar. E a parte baixa, a parte de fraqueza, quando a economia norte-americana desacelera, não necessariamente ela está numa situação ruim, ela desacelera e as outras economias conseguem ter um PIB crescente, conseguem crescer de maneira produtiva e de maneira saudável. Esse seria o ponto de fraqueza, em que aí a diversificação leva a uma saída de fluxo de capitais do dólar para outras moedas. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: tendo em vista esse modelo, esse ferramental teórico, como é que nós podemos utilizá-lo nos dias de hoje, com o enfraquecimento do dólar nos últimos dias e nas últimas semanas, diante de moedas de países desenvolvidos e de países emergentes? E esse é o propósito do vídeo aqui no meu canal, explorar como essa teoria pode explicar o momento em que vivemos. Nós temos um momento de migração de investimentos e de capitais que saem do dólar e vão para os mercados emergentes. A questão que fica é: será que nós estamos nesse momento na parte baixa do sorriso? Porque se nós analisarmos esses fatores, provavelmente nós seríamos levados a concluir que estamos realmente na parte em que o dólar está fraco e as outras economias estão fortes e por isso recebem esses fluxos de capitais. No entanto, se pensarmos com calma, nós estamos ainda num momento de dólar forte. Temos uma leve queda, chamado pullback, uma queda leve do dólar nos últimos meses. Porém, se nós analisarmos num recorte temporal maior, de 10 a 15 anos, com todo o sucesso, principalmente das big techs americanas, que puxaram muito o índice da Bolsa Americana e que desenvolveram a economia americana com novas tecnologias, tivemos um fortalecimento do dólar nas últimas décadas que proporcionou essa situação de hegemonia da moeda e de um câmbio muito forte em relação às outras. Agora temos esse pullback que decorre de várias questões. Temos uma crise de moeda fiduciária chamada debasement trade, em razão de congelamento de ativos dos russos, que levou a uma suspeita, uma necessidade de diversificação de países que tinham muitas reservas em ativos dolarizados, como Treasury. A corrida do Banco Central chinês nesse sentido, comprando ouro, e de outros bancos centrais, diversificando os seus balanços para que comprem mais ouro e deixem de carregar tantos ativos dolarizados. De novo, me refiro principalmente a Treasury, que são os bons norte-americanos emitidos pelo governo norte-americano. A Índia está fazendo a mesma coisa, outros países que não estão alinhados com os países ocidentais liberais também têm optado por essa diversificação. Temos uma administração pública norte-americana que também opta por política econômica, por ter o dólar mais fraco e faz crítica a outros países que historicamente desvalorizaram suas moedas. Então, Donald Trump criticou o Japão, China, por desvalorizarem a moeda ao longo dos anos, e os Estados Unidos não conseguiram fazer a mesma coisa e agora tenta
reproduzir um pouco disso para que também possa se beneficiar, sobretudo no que diz respeito às exportações das empresas norte-americanas. E todos esses fatores levam a uma situação em que o dólar se enfraquece perante outras moedas. Temos também no mercado de capitais, principalmente o mercado acionário, a bolsa em razão preço-lucro muito elevado, que leva os investidores a migrarem para bolsas que estão muito mais baratas. Então, tínhamos o S&P 500 negociando a 24 vezes lucro dos próximos 12 meses, ao passo que no Brasil, por exemplo, o Ibovespa negociava em torno de 10 vezes preço-lucro. Então, essa discrepância de múltiplos faz com que o investidor diversifique os investimentos para outras bolsas que estão mais baratas. A China também mais barata. É claro que os mercados emergentes nunca vão negociar com os mesmos múltiplos da bolsa americana, mas quando a discrepância desses dois múltiplos se acentua de forma muito gritante, é natural que também haja uma reaproximação desses múltiplos. Então, todos esses fatores levaram ao enfraquecimento do dólar nos últimos dias e nos últimos meses, desde 2025, desde a mudança da presidência nos Estados Unidos. Mas, dito isso, não é prudente ainda afirmarmos que estamos agora no momento da parte baixa do sorriso. Por quê? Não temos economias crescendo de forma consistente e forte em comparação aos Estados Unidos. Pelo contrário, os Estados Unidos projetam e entregam PIBs nominais bem altos, e a proposta dessa administração atual é de continuar com uma economia muito forte e focando muito em desregulação e produtividade advinda da inteligência artificial, que tende a melhorar a margem de lucratividade das empresas e tende a transformar a economia norte-americana ainda mais produtiva. Já há estudos que indicam que a inteligência artificial vai contribuir muito para o aumento do PIB norte-americano até 2030 e vai contribuir também para a lucratividade das empresas ao longo dos próximos anos. E essa agenda de desregulação e de incentivo, agora em razão também dos juros baixos de M&A, fusões e aquisições, a emissão de ações, emissão de bonds, de debentures, dívidas das empresas e novos IPOs que vêm aí nos próximos anos, tudo isso tende a demonstrar a força da economia norte-americana. Temos agora SpaceX, Anthropic, OpenAI, todas as empresas que estão listadas aí os próximos IPOs, prováveis IPOs de 2026, 2027, e tudo isso mostra que a economia norte-americana está indo muito bem, diferentemente das outras economias. Veja só, a Europa tem um problema de estagnação no crescimento e tem um problema de déficit fiscal. Agora, a boa parte das economias tiveram expansão do déficit, então a Alemanha expandiu o seu déficit fiscal, a França tem um grande problema fiscal também à frente. Outros países com menor relevância econômica na Europa sempre tiveram problema de equilíbrio fiscal. E temos a China, que foi um motor da economia global por muito tempo, enfrentando dificuldades, principalmente o setor imobiliário está muito estagnado. E governo e o Banco Central chinês procuram agora, tanto da ótica fiscal quanto da ótica da política monetária, criar incentivos para tentar estimular a economia chinesa. Então vejam que todas essas economias mencionadas, todos esses países mencionados, não vivem um bom momento. Temos países na América Latina que têm os cortes de juros projetados agora para os próximos meses, em razão da alta desde o pico inflacionário da pandemia, e agora esses juros vêm sendo cortados, mas mesmo esses países não têm crescido com ganhos de produtividade que justificariam, portanto, irmos para uma mudança de regime. E por fim, não temos também um cenário ainda com muitos M&As, IPOs nessas economias, ainda não vemos um cenário de ebulição que justificasse essa transição de regime. Portanto, parece muito mais um recuo natural do dólar e uma mudança geopolítica realmente com preocupação sobre a utilização do dólar como uma arma, que é chamada em inglês de weaponization, ou seja, utilizar o dólar como uma arma econômica contra países inimigos. Isso claramente há preocupação por parte de países que não se alinham aos Estados Unidos e procuram uma diversificação em ativos que não sejam dolarizados, por isso essa alta busca por balanços em ouro dos bancos centrais, que não necessariamente fazem parte dessa aliança. E claro, até os aliados tradicionais, os aliados clássicos europeus, nós percebemos nas últimas semanas, vimos os discursos em Davos, que aliados tradicionais como os canadenses, os britânicos, os franceses, já demonstram algum nível de insatisfação em relação à política externa norte-americana da administração atual. Tudo isso corroborando
o sentimento dos investidores, dos grandes investidores, os grandes fundos, fundos de pensão, fundos soberanos, fundos de investimento que acumulam grandes quantidades de dinheiro em seu patrimônio, todos esses veículos diversificando os seus investimentos em outras moedas. Pode ser um recuo, uma mudança de fluxo que leva a uma queda do dólar, mas estamos muito longe, a meu ver, de uma mudança de regime que levaria ao enfraquecimento duradouro do dólar. Eu não desprezaria o dólar, pelo contrário, a profundidade do mercado de capitais, a existência do Estado de Direito, a previsibilidade, a segurança jurídica que o dólar confere aos investidores, fazem todos esses fatores com que o investidor deva ter boa parte da sua carteira em moeda forte, principalmente um investidor mais sofisticado, alguém que seja um investidor profissional, que já tenha uma quantia mais expressiva, 5 milhões, 10 milhões, essa pessoa já deve pensar em dolarizar o seu patrimônio, em ter moeda forte e não pode cair nesse sensacionalismo que tem sido feito em relação ao dólar, porque continuaremos com um regime de dólar hegemônico, por mais que ele se enfraqueça, por mais que haja suspeitas em relação ao dólar, não temos nenhuma outra opção à vista. O euro não será a moeda de reserva global e o yuan, o renminbi chinês, também não tem essa propensão, até porque não me parece que o governo chinês tenha a intenção de transformar a sua moeda em moeda de reserva global. Ele pode, naturalmente, tentar utilizar a sua moeda para suas trocas bilaterais, para as suas negociações bilaterais, para comprar petróleo, para fazer alguma negociação aqui, por exemplo, de soja brasileira ou com algum outro parceiro comercial, mas dificilmente será uma reserva de valor, uma moeda de reserva global, como é o dólar, porque não há a previsibilidade, não há esse Estado de Direito que proporcione segurança para esse capital. E é por isso que você, investidor, você que me acompanha, não pode cair nesse alarde todo que é feito. Você tem que estar atento, entender que estamos num movimento realmente de recuo do dólar perante outras moedas, mas também entender que isso tem limite e que não é o fim da moeda, não é o fim da hegemonia norte-americana do aspecto econômico e cambial. Portanto, saiba distinguir o ruído do que é fato, do que é dado, do que é informação, que é o que eu procuro sempre trazer aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de seguir o canal para mais vídeos sobre o noticiário da semana, o que está acontecendo na economia global, economia em geral, finanças pessoais, saúde, direito, diversificação patrimonial e outros assuntos que sejam do meu interesse.